A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos voltando hoje, neste sábado, finalizando o ciclo de devocionais ao qual estaremos formatando com você nesta primeira lição dos livros de 1 e 2 Samuel. E o tema de hoje é sobre obediência. A obediência a Deus é a chave. Preste atenção, queridos, a chave para o verdadeiro sucesso na vida, para o verdadeiro sucesso. E o texto que nós vamos ler se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, em seu versículo 1 e 2, que diz: se vocês obedecerem fielmente, olha a expressão, fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É um texto maravilhoso, queridos, que nos remete a uma situação em que nós podemos entender que há uma decisão. E como eu tinha falado a vocês, que os temas do nosso devocional de hoje, dessa semana, ele vai reverberar naquilo que nós chamamos de dificuldades. E conforme uma ligação deste contexto de Deuteronômio 28, ele ocorre também, irmãos, em Deuteronômio 11, 26, no seu versículo 52. A dificuldade de hoje, queridos, está, presta bem atenção, a dificuldade de hoje na nossa condição de pessoas cristãs está na tomada de decisão em relação a obedecer ou desobedecer. Se nós olharmos atentamente o texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, a gente vai entender que Deus nos dá uma chave. Uma chave. E essa chave é obedecer ou não. Essa chave está ligada à escolha. E Deus se preocupa, queridos, com a sua melhor criação, sua melhor criatura. E onde tudo começou? Tudo começou lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 24. Em especial no capítulo de Gênesis 3, versículo 15, que essa passagem mostra como o pecado entrou no mundo. Como o pecado passou a ser administrado por Deus na questão de salvar, de buscar uma salvação, dar um caminho, um trilho para que a humanidade pudesse caminhar. Porque essa passagem mostra como o pecado, ele entrou no mundo. Se você for lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e com isso consigo trouxe a morte. Também ensina essa passagem de Gênesis capítulo 3 que o ser humano é responsável pelas suas ações e vem algo importante que eu e você devemos conhecer. O homem é responsável por suas ações e ele vai sofrer as consequências
quando desobedecer ao mandamento de Deus. E aí, Deus é muito justo, meu irmão. Deus, ele não pode culpar os outros pelos nossos pecados, nem mesmo o diabo. Em especial, nesse contexto de Gênesis capítulo 3, é que há um castigo. E o casal passou a conhecer todas as sérias dificuldades como filhos pecadores. Queridos, no texto de Deuteronômio 28, 1 e 2, há duas palavras que hoje vejo que nós, homens, redimidos ou não, nos afastamos delas. E com isto está causando todas as consequências negativas para o mundo. E que palavras são essas, pastor Cleovino? Fé e cuidado. Falando de fé, eu quero dizer a você que nós estamos afetados, mesmo sendo cristão. E com relação a cuidado, o desleixo das coisas de Deus são portas abertas, queridos, para as maldições em nossas vidas. Porque se nós olharmos o texto todo, no contexto lá de Deuteronômio 28, nós vamos ver que Deus tem ricas bênçãos. Se vocês forem contar, são várias possibilidades de bênçãos para uma só atitude: obediência. Eu quero dizer para você hoje é que há promessas de Deus para o seu povo. Ei, eu e você somos hoje aqui como pessoas que estão vivendo nesse mundo perdido. Somos o Israel de Deus. Há promessas de Deus para o seu povo desde a antiguidade, como a gente vê aqui, e que são pertinentes para nós hoje. Irmãos, nós fazemos parte da humanidade redimida. Por isso há uma garantia do favor divino. A garantia, ela se encontra bem especificada. Quero dizer a você, aqui em 1 Samuel, o que diz aqui 1 Samuel sobre essa garantia do favor divino. 1 Samuel capítulo 12, versículo 22, por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Deus vela e zela pelo seu grande nome, queridos. Se a gente for olhar Jó, capítulo 29, versículo 18, ele diz assim: eu pensava, morrerei em casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. Aí você dá um pulo lá para Jó 36, 6 e 7, ele diz assim: não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Há uma preocupação de Deus em garantir o seu favor. Quando obedecemos, Deus cumpre suas promessas. Quando obedecemos, Deus cumpre suas promessas, meu irmão. Salmo 3, verso 8 diz: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Quer um exemplo de fé e obediência? E é tema, da nossa perspectiva de estudo de 2 livros em sequência, 1 e 2 Samuel. Vê o que diz aqui Samuel, 2 Samuel 24, versículo 12 e 14. Aqui nós vemos a confiança de Davi em Deus. Que o texto diz: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, olha só,
estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra vocês. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder a aquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Eita, Jesus! Quando a gente olha, queridos, e a gente vai estudar muito sobre Davi, eu quero que você medite comigo e entenda, através da palavra e da unção do Espírito, que Deus derramou sobre a vida de Davi, porque Davi tomou atitudes que hoje nos ensinam e reverberam na nossa vida, atitudes de fé, porque ele tinha tanta confiança e certeza de vitória. Vou citar alguns exemplos aqui, que a gente pode tirar da vida de Davi. Davi tinha um chamado, e eu e você temos um chamado. Davi dedicou a sua vida ao Senhor, e nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. Davi era um adorador. Como está a minha vida de adoração e a sua? Davi tinha um grande zelo pelas coisas de Deus. Esse é um dos problemas hoje. Hoje a gente tem pouco cuidado das coisas de Deus. Davi soube esperar o tempo do Senhor. Quantos de nós estamos nos perdendo no tempo porque queremos que as coisas de Deus que vão nos beneficiar aconteçam no cronos nosso e não no kairos de Deus. Davi se dispôs a lutar contra Golias. Em nenhum momento ele disse: eu vou te derrotar, mas sim, Deus vai me dar a vitória e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. 40 dias de afronta, de sofrimento, de medo, de uma situação de pré-morte e pré-destruição de uma nação. Mas Deus levanta lá no meio das malhadas aquele que estava escondido, obedecendo às ordens de seu pai, cuidando das suas ovelhas. Mas Deus ouviu o profeta Samuel. Samuel viu todos os irmãos, mas Deus sabia onde estava a solução para a continuidade dessa nação chamada Israel. Estava na obediência, estava no comprometimento de um jovem chamado Davi. Que eu e você possamos meditar, entender que Deus tem o melhor para mim e para você, se nós continuarmos em obediência. Então que você medite nesses textos, nessas devocionais durante esses dias, faça uma reflexão em cada um deles e esteja conosco no domingo, juntos, para estudarmos estes 2 livros maravilhosos que tem muito a nos ensinar a seguir firme no projeto de Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse sábado e vamos firme para esse grandioso momento de crescimento na palavra do Senhor, ao qual a Ordem Novo está vivendo com os seus membros. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor em nome de Jesus.